Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Jéssica Andrade e hoje eu vim falar sobre a minha jornada empreendedora. Eu não entendo muito bem por que as mulheres são mulheres empreendedoras e os homens são donos de empresa ou executivos. Alguém sabe me explicar? Esses dias eu vi um post desse no Instagram e eu fiquei realmente confusa. É uma verdade, né? Mas enfim, na verdade eu vim falar da minha jornada empreendedora, que iniciou com o nascimento da minha filha Alana. Por isso que eu me denominava por um tempo como uma mãe empreendedora. Porque foi ela foi o gatilho principal para que eu saísse do mundo corporativo, que era uma empresa que eu trabalhava, para realmente trabalhar por minha conta, fazer os meus horários, né? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês. Bom, eu fui estagiária por 5 anos. E essa fase foi bastante frustrante para mim, porque eu queria ter um emprego fixo, eu queria ter os direitos de um trabalhador CLT, eu queria ter fundo de garantia, INSS, direito a férias remuneradas. E eu sou da época em que o estagiário não tinha direito nem a férias, né? E eu fiz estágio não remunerado em algumas empresas, né? Fiquei por um período de 2 anos, 2 a 3 anos, agora eu não tenho certeza, com uma bolsa de R$300 do CNPq, que era só para custear a minha passagem até o meu estágio, né? E eu levava marmita. Então era uma fase dura mesmo, né? Que eu realmente não tinha dinheiro para fazer nada para mim, né? E como eu já fazia o estágio, meu pai já pagava minha faculdade numa época, né? Me ajudou nos primeiros anos. Eu não tinha condições nenhuma de pedir mais dinheiro para ele, então eu era a minimalista, obrigatoriamente minimalista, né? Então foi uma fase em que eu consegui poupar muito dinheiro, né? Inclusive eu conseguia viajar, fazer as minhas coisas com esses R$300 por mês, né? Parece uma loucura, mas foi possível. E aí depois de um tempo eu fiquei assim, não é possível, eu tenho que conseguir um trabalho, né? E aí eu fui fazer minha segunda faculdade, a minha primeira faculdade foi biologia, e aí eu fiz estágio no Instituto de Botânica e no zoológico foi totalmente não remunerado, e aí eu fui fazer o estágio, aí eu fui fazer engenharia ambiental, que o meu marido já estava entrando nessa faculdade de engenharia ambiental e ele tinha feito tecnologia ambiental, eliminou um monte de matéria. Várias matérias. Eu eliminei 19 disciplinas e aí eu consegui fazer em 2 anos e meio. Era para eu ter feito em 3 anos, eu fiz em 2 anos e meio, porque eu consegui puxar algumas matérias e fazer 8 matérias em um semestre, sendo que todo mundo fazia 5. E foi nessa fase que eu consegui o meu estágio remunerado na empresa em que eu fui efetivada posteriormente. Falava que não ia casar, que não ia ter filho, de repente, né, a maturidade foi me mudando, eu fui modificando o meu mindset, meus planos, e aí eu decidi ter filho, e aí em 2014 a Alana nasceu. E eu ficava o dia inteiro na empresa, das 8 às 17h30, e eu lembro que eu saía, a primeira coisa que eu pensava quando eu colocava o pé na calçada era: liberdade, liberdade. A minha mãe canta uma música que eu acho que deve ser antiga, eu nem conheço a música, mas eu lembrava disso na hora. E eu falava, gente, como é que pode, né? Eu ficar o dia inteiro, eu ficava contando as horas, faltam 3 horas, faltam 2 horas e meia, faltam 2 horas e 20, faltam 2 horas, pro horário de eu sair. E quando eu chegava a sexta-feira, eu conseguia realmente me desligar. Sábado eu ficava super bem, no domingo, no final da tarde, eu pensava, meu Deus, tenho que ir para lá amanhã de novo. E o problema não era a empresa, era o sistema. Aquele sistema não estava adequado às minhas necessidades, aos meus valores, enfim. Eu não via sentido em ficar praticamente 10 horas dentro de um lugar. Às vezes eu não sabia se lá fora estava frio, estava calor, estava de dia, estava de noite, porque era uma empresa que as janelas tinham persianas que tinham que ficar fechadas. Era uma regra do prédio e não da empresa, né? Então não tinha muito o que fazer. E eu lembro dessa liberdade que eu sentia quando eu pisava na calçada. Quando eu tava grávida, eu me senti encurralada nessa ideia, porque eu pensei, eu tenho que tomar uma atitude, porque como é que eu vou deixar minha filha com 4 meses e vou trabalhar tão longe, né? E ela ia ficar aproximadamente 13 horas sem me ver por dia. Isso começou a me dar um desespero. E aí eu comecei a pesquisar coisas na internet, o que eu poderia fazer para não precisar trabalhar numa empresa assim de novo,
né? E aí uma das objeções também de continuar nesse sistema era a distância. Meus estágios e até mesmo esse meu primeiro emprego mais longo aí eram longe, né? Eu tinha que pegar ônibus, trem, metrô. Aí todo mundo que tá de fora sempre tem uma solução diferente. Ai, vai de fretado, também já fui de fretado. Ai, pega carona, já peguei. Já fiz de tudo, já fui de carro. Não adiantava. Tem gente que fala assim, você pega o metrô, o trem de Santo André, pra ir até o Tamanduateí, é 15 minutos, mais 15 minutos do metrô. Gente, não é. Porque você chega na estação, o trem não tá lá à sua disposição, sabe? Às vezes passavam 1, 2 trens e eu não conseguia entrar, porque eram muito lotados, né? O metrô também, às vezes faz aquelas paradas, estamos aguardando o deslocamento do trem à frente, enfim, tem várias coisas que acontecem e não tinha como, eu demorava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então 9 horas e meia, mais 4, né? Então, 13 horas e meia do meu dia eu ia ficar longe dela. E aí eu comecei a pesquisar e encontrei o marketing digital, na verdade não marketing digital, o empreendedorismo materno, através da Academia de Mães Empreendedoras da Melodia Moreno, que inclusive tem um canal aqui no YouTube também. Eu fiquei encantada, gente, descobri a América, eu vou fazer isso, né? E aí quando a gente começa, a gente tem vários sonhos, a gente pensa que vai ser assim, né? Vou começar hoje, amanhã tô rica, tá dando tudo certo. E aí foi um processo muito mais longo, né? Eu estou nesse processo, eu acho que vou estar por muito tempo ainda, né? Ou talvez a vida toda, porque é o que eu gostaria de realmente que acontecesse na minha vida, né? Foi uma escolha minha. Depois que eu saí dessa empresa, eu fiquei 1 ano numa empresa em Santo André mesmo, mas acabou não dando certo, porque eu tinha um combinado com os donos da empresa de ter um horário flexível, mas não funcionou muito bem, e eu acabei ficando só 1 ano nessa empresa. Então, quando a Lana tinha 1 ano e meio, eu realmente saí, né, e comecei a trabalhar por conta, e aí eu abri uma MEI, e comecei a oferecer serviços de consultoria ambiental, porque eu sou bióloga e engenheira ambiental, e foi o que eu aprendi a fazer na prática durante quase 8 anos que eu trabalhei nessa empresa e também fora todos os outros anos de estágio. E aí, gente, eu tinha uma mente muito fechada, eu ficava desesperada. Aquele desespero de domingo à noite, de ir para algum lugar trabalhar, virou para mim um desespero de não ter um lugar para ir trabalhar, né? Porque a jornada empreendedora, ela é solitária. Eu ficava no meu escritório, home office, trabalhando sozinha, tinha dias que eu ficava o dia todo, só tinha falado com a minha filha, uma bebê, então você se sente mesmo isolado, né? Você não tem pessoas para trocar ideias. E aí nesse período eu comecei a ir atrás, né, de outras coisas. Aí eu fui, conversei com uma amiga, né? Uma amiga muito querida que foi minha sócia por quase 2 anos, e a gente desenvolveu a Biociente, que é uma página que está no ar, no Instagram, na internet, né? E é através dessa empresa que eu comecei a fazer as consultorias. Só que o que faltava para mim, gente, é uma coisa muito pessoal mesmo, que era o mindset de que tudo vai dar certo, de que a energia flui para onde a gente foca, né? Só que eu não tinha foco. Tava tirando para todos os lados. Eu queria fazer Poupar para Realizar, Riqueza de Mãe, ter a página do Instagram, Biociente. Dentro da Biociente a gente tinha loja de produtos ecológicos, as palestras, treinamentos online, consultorias, e aí eu fui vendo que eram muitas coisas para lidar, né? E quando você não tem foco, você realmente não consegue ter o retorno que você espera, porque você tá colocando um pouquinho de energia em cada coisa, né? E aí eu, muito leiga no assunto, via de longe, mas tem tantas pessoas que dão conta de várias empresas, tá? Só que essas pessoas têm, em geral, elas têm equipes, né? Elas têm alguém ali no backstage, porque a gente vê muito palco dos outros e fica se comparando. Esse é o maior erro. Você precisa focar na sua história, né? E foi quando eu comecei a focar na minha história é que as coisas começaram a melhorar e confiar que eu tenho capacidade sim e que o meu trabalho é feito da melhor forma, que as pessoas que me conhecem vão vir atrás de mim, né? E isso foi um processo que pra mim, assim, foi mesmo de dentro pra fora, né?
Eu tive que começar a pensar mais positivo, parar de focar naquela angústia de será que o mês que vem eu vou ganhar o suficiente para pagar as contas? Parece ser muito abstrato falar isso por aqui, mas, gente, é a verdade. Eu tinha tudo no físico, né, para estar funcionando, só que a minha mente estava travada. Eu estava travado no eu não tenho clientes, eu não vou ter dinheiro, não tá entrando, e ainda a gente pegou uma fase em que a empresa que o meu marido trabalha estava com dificuldades, estava tendo alguns atrasos, e aí eu ficava mais desesperada ainda. Quanto mais eu ficava desesperada, mais as coisas não aconteciam. Em setembro do ano passado, eu e minha sócia, a gente acabou conversando, vimos que a gente tinha objetivos diferentes e resolvemos nos separar, né? E as coisas começaram a fluir, e eu sei que não tem nada a ver com a sociedade em si, nem nada disso. Tem a ver comigo, né? Eu precisava ter essa autoconfiança, acreditar e soltar. Eu tava aprendendo, sabe? Aquela angústia, aquele negócio, sabe? Ruim, que você acaba atraindo mesmo coisas ruins. Tem gente que não acredita muito nesse negócio de energia, né? Eu acredito porque eu vivo isso na prática, né? Toda vez que eu quero manifestar algo, eu consigo, graças a Deus. É claro que não é um negócio assim, então manifesta aí que você vai ficar rica do nada. Não é assim, né? A gente tem que ter o quê, por quê, né? Para quê, e tem que ser para um bem maior. Então a gente posso até fazer um vídeo depois sobre essa questão de manifestar. Mas eu comecei a manifestar isso. Então eu comecei a focar. Então em setembro eu abri minha empresa MEI de novo. E aí eu comecei a focar naquelas empresas, aquelas pessoas que já tinham me procurado em alguma vez, né? E pensar positivamente que realmente eles vão ter demanda, que eu vou conseguir fechar contratos, enfim. E também das mentorias, que eu gosto muito de fazer através do Jéssica Andrade, o ponto oficial lá no Instagram. Eu sempre divulgo essas mentorias. Esse mês eu só consegui disponibilizar 2 vagas, e o mês que vem nós teremos a mentoria em grupo, e aí sim vão ter mais vagas, e é um sonho realizado. Mas por quê? Porque eu consegui focar, né, e consegui soltar mesmo para que eu recebesse isso. Eu estava muito insegura. Quando você está inseguro, a pessoa não vai te contratar. Porque se você não passa segurança, se você não confia em si, quem é que vai confiar, né? Se você chega num dentista e ele tá lá tremendo, parece que não sabe o que tá fazendo, realmente você não vai ter coragem de deixar ele fazer o seu tratamento. Então foi exatamente isso que eu tive que mudar. Apesar de toda a experiência que eu tenho, né, de consultoria ambiental, tudo, uma coisa que eu errei muito durante até esses 2 anos que eu tive a minha sócia, o que eu queria? Eu queria trabalhar com os treinamentos online, trabalhar com a loja, e eu estava desfocando disso, que é uma coisa que eu sei fazer, né? Eu preciso valorizar isso. E é uma coisa que às vezes acaba sendo estressante para mim, porque é bem burocrático e tal, mas é uma coisa que eu me dou bem fazendo. E eu tive que aceitar isso. Até tem aquela frase, né? Trabalhe com o que você ama e você nunca mais precisará trabalhar. Eu tava usando ela de outra forma. Eu tava usando da seguinte forma: trabalhe com o que você ama e você vai ter mais alguma coisa para odiar. Ou seja, eu tava odiando, tava na angústia, porque são coisas burocráticas que dão trabalho mesmo. Até a consultoria, ela é bem diferente da mentoria. Quando eu dou as mentorias, eu vou falar para a pessoa eu vou passar os exercícios e as ações que ela vai executar. É ela que vai executar. Então o resultado depende muito mais dela. Agora na consultoria não. A consultoria, além de orientar, você vai executar, né? Então eu executo muito do que os meus clientes precisam, né? E isso muitas vezes pode ser estressante, só que a gente pode escolher a forma como a gente lida com cada coisa, né? Então, eu escolhi lidar de uma forma mais leve, né? E eu percebo que as coisas estão fluindo tão bem, que tem dias assim que o meu dia rende tanto, e que esses dias eu fechei alguns contratos, sabe? Sem aquela angústia. As coisas foram acontecendo, e eu tenho certeza que tudo tem a ver com essa energia
que eu venho emanando, tô fazendo as meditações todos os dias, que é uma prática de cura espiritual mesmo, emocional, porque eu tive a fase de ansiedade mais crítica da minha vida foi durante os 8 anos que eu trabalhava na empresa que eu contei pra vocês. Naquela fase eu tive que fazer terapia, eu tive que fazer acupuntura, eu vivia tremendo, eu tenho asma, desde criança eu tenho asma, eu tinha crises nessa fase, sabe? Hoje em dia eu não tenho mais crises, nunca mais tive crise. E eu tenho certeza que tem a ver com os meus pensamentos, né? E o que está acontecendo hoje na minha vida. Então, para resumir, hoje, como é que funciona o meu trabalho? Eu tenho os meus clientes de consultoria e foi uma forma que eu encontrei também de ter um pouco de estabilidade e segurança. Porque o que eu mais tinha medo era do cliente vir me contratar para fazer um relatório, por exemplo, ele me pagar e depois eu não tenho mais cliente. Ai, meu Deus do céu, vou ficar sem dinheiro, vou ficar sem trabalho. E aí, o que eu consegui fazer? Eu consegui desenvolver com esses clientes uma confiança. Então, como eles sabem que eu sei resolver alguns dos problemas que eles vão ter todos os anos, né? Ao longo do ano, ao invés dele me contratar para fazer um plano, uma licença, ele me contrata um pacote, né? Então eu vou fazer o gerenciamento ambiental daquela empresa. Então tá incluso a licença do órgão ambiental, a licença da polícia, o relatório do IBAMA, né? Eu tô exemplificando aqui. E aí, ao invés dele ficar contratando tudo isso separado em empresas diferentes, ele contrata junto comigo. Ele contrata tudo junto comigo e aí, ao invés dele pagar aquele valor enorme de uma vez, né, que ele teria que pagar para várias empresas, ele vai pagando todo mês e eu tenho um ano, ele vai pagando por mês e eu tenho um ano aquele cliente fidelizado e eu vou atendê-lo, eu vou lá, eu vejo como é que tá a empresa, eu faço relatórios de visita indicando pontos a serem melhorados. Então isso faz toda a diferença para aquele meu cliente, né? E eu podia ter feito isso desde o início, mas o meu desespero não deixava eu encontrar a solução. Quando a gente está desesperado, ansioso, a gente foca tanto no problema que não sobra espaço para a gente desenvolver uma solução, né? E aí no Riqueza de Mãe, que não é mais Riqueza de Mãe, na verdade, né? No Poupar para Realizar, a minha mentoria é focada em dar conta. Então eu ajudo a pessoa através da mentoria, diferente, eu não vou fazer por ela, né? Diferente da consultoria que eu faço para os meus clientes na área ambiental, que eu vou lá, eu preencho os documentos, eu levo no órgão, eu atendo às exigências que aquele órgão pede, né? Diferente disso, na mentoria, eu apresento para a pessoa, olha, funciona assim, e você tem que fazer isso, isso e aquilo, e ela vai fazer. Então o resultado vai ser dela, né? Apesar de ter a minha orientação. E eu tô super feliz de ter atingido, né, esses objetivos e de ter essa liberdade, porque hoje eu tenho uma agenda e eu adequo a agenda de acordo com as minhas necessidades. Então, se eu tenho um compromisso da Alana, do Felipe ou meu, eu consigo readequar lá na agenda, vou no cliente no dia que eu posso. Também essas reuniões online, esses vídeos que eu gravo é de acordo com a minha, né, disponibilidade. É diferente de quando você está numa empresa e você fica lá às 10 horas por dia e é isso que pra mim não funcionou. Eu sei que pra muita gente funciona, tá ok, estão felizes, tudo bem, graças a Deus. Quem não está precisa realmente tomar uma atitude, confiar que tudo vai dar certo, né? E claro, tudo vai dar certo você correndo atrás, você fazendo, né? E acontecendo. Não adianta ser um procrastinador e ficar lá pensando, uma hora eu faço, uma hora eu resolvo. E por não ser uma procrastinadora, né, que eu acredito que tudo deu certo, porque apesar que assim, o procrastinador às vezes tá maquiado, né, em alguns períodos eu fui uma procrastinadora maquiada, porque eu inventava coisas, demandas, para não resolver aquela questão que era a mais importante para o meu negócio, porque era uma coisa mais difícil, mais complicada, talvez demandasse um pouco mais do meu emocional e eu ficava colocando coisas ali para preencher aquele tempo. Mas hoje eu já me policio muito mais em relação a isso, inclusive aqui no YouTube eu quero que esse canal seja um negócio. Então, por isso estou gravando aqui para vocês e por isso também é uma das minhas prioridades
né? E aí eu faço a minha agenda encaixando dias para que eu consiga gravar os vídeos, né? Pelo menos um por semana, e a minha meta é atingir 2 por semana. E você que está me assistindo, se inscreva aqui no canal para me ajudar com essa meta também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia de vídeo, né? Foi a Giane que me pediu. E eu acredito que muitas mães, muitas pessoas, né? Porque eu acho que o empreendedorismo hoje veio com força total no Brasil e que tá dando muito certo para muitas pessoas. Não existe crise quando você tem vontade e você tem ideias, né? E tem força para ajudar outras pessoas. Então acredito que aqui com o canal eu ajudo muitas pessoas, eu sei que sim, porque eu recebo alguns feedbacks de vocês. Sou muito grata e feliz por isso, espero continuar por muitos e muitos anos e que seja um negócio rentável em um futuro muito breve. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa minha jornada empreendedora, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar responder para você. Eu vou me despedindo por aqui. Um grande beijo e nós nos vemos no próximo vídeo.